Cumprimentar ela, que eu amo, estou com muitas saudades da nossa nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bom. Você viu, aqui a gente vai unindo aí a questão da tecnologia, das máquinas que hoje são, né, dos tratamentos estéticos que hoje são possibilidades, com o que é a base de tudo, que é a dieta, né? Que é a dieta. E hoje o tema é muito relevante, Carol, porque a gente mixa um pouquinho de meio ambiente, de necessidade da população com saúde. Doutor, o seu mic, eu acho que ele falhou, os meninos vão pegar esse aqui, 1 minuto, não tem problema. Enquanto os meninos... Quer arrumar, Trocin? Vem arrumar, só, até para explicar para o público por que a doutora está comentando a respeito dessa questão de meio ambiente. O nome dessa dieta é Dieta da Saúde Planetária. E a ideia dela é que ele evite 11 milhões de mortes por ano. Vocês vão entender como, não excluindo a proteína de origem animal. Tá? Aí que tá o gancho todo da história, né? Sim, sim. É uma dieta, o que pesquisaram? É um grupo na Noruega, isso foi pesquisado em Harvard. É o mínimo que a gente precisa para viver, para ter o menor impacto ambiental. Com esse mínimo, a gente encarando a alimentação como básico para a sobrevivência, o mundo ele vai ter mais possibilidades de se regenerar. Entendi. E as pessoas vão engordar menos. Com esse engordar menos, a gente vai prevenir milhões de doenças que a gente sabe hoje. Doenças cardíacas, câncer, doenças coronarianas, também estão dentro das cardíacas, doenças pulmonares, AVC, diabetes, então tem um monte vasculares, então... E vamos economizar muito dinheiro que é gasto com essas doenças, pensando aí em sociedade, em país, em na questão pública. E também a gente tem que pensar, nós vivemos numa ilha, o Brasil ainda tem fome, mas existem países no mundo que tem mais fome ainda. É verdade. Com esse estilo de fracionamento, sobraria comida para mais pessoas, conseguiríamos produzir e alimentar mais pessoas. Então, essa é a proposta. Conseguimos chegar nisso? É muita evolução, Carol. Você vai ver que as quantidades são pequenininhas e ela faz parte de uma dieta fracionada. Uau. É aquele pouquinho que se juntando é o mínimo que você precisa. E que vai te dar, vai te sustentar, vai dar suas vitaminas, enfim, e vai... E a gente tem que pensar... Sobreviveremos com saúde. Sobreviveremos com saúde. Lógico, não é para um atleta, lógico, não é ainda para uma criança. Isso é o básico, é o que a gente está dando uma noção... Para a população em geral. Para a população em geral. Então vamos colocar o quadrinho aí com as primeiras, as principais estratégias para a gente falar a respeito dessa dieta, né, desse estudo aí dos cientistas. Olha lá, na tela então. Estratégias para mudar a dieta da população. Número 1, incentivar o hábito de comer de forma saudável. Número 2, mudar a produção global de alimentos. Número 3, intensificar a agricultura sustentável. Número 4, criar regras mais rígidas sobre a administração dos oceanos e terras. E número 5, reduzir o desperdício de comida. Doutora, como é que a gente faz isso? Então, incentivar hábitos bons para comer. Como que a gente incentiva bons hábitos? Comendo um pouquinho de cada coisa, introduzindo legumes e verduras. Pensa no cultivo dessas legumes e verduras, é muito mais rápido. A gente consegue plantar mais e produzir mais do que uma carne vermelha. Entendi. Imagina quanto tempo a gente leva para ter esse bifinho em casa. Entendi. Então, se a gente tiver também como fonte de proteína, grãos, como fonte de proteína, nozes, a gente diminui esse impacto ambiental. Perfeito. Então, Tá? assim, a questão da não retirada das fontes de proteínas animais não significa que a gente tem que incluir outras, porém a gente tem que diminuir. Porque tem um item aqui do que você estava explicando dessa equipe internacional de cientistas, gente, olha que interessante. Essa dieta planetária, ela tem por princípio reduzir em 50% o consumo de carne e açúcar e dobrar a ingestão de frutas, legumes e nozes, como você colocou. Então não vai retirar, mas nós vamos reduzir. A base dessa dieta é uma dieta mediterrânea. Todo mundo fala assim, nossa, mas como eu vou fazer isso? Frutas, legumes, também não desperdiçar, aprender a comer, aprender a aproveitar o alimento num todo. Se a gente vai produzir um alimento orgânico na nossa horta, ou então que numa procedência que a gente sabe de onde vem, a gente pode comer a casca.
Sem dúvida, sem dúvida. Sabe? Então é isso, é balancear. Como a gente leva isso para o nosso dia a dia? Vamos aumentar legumes e verduras, vamos comer um pouquinho menos de carne, tá? E vamos balancear o nosso prato, ter um pouquinho de grãos também. Então, até vou aproveitar para falar dessa questão, que eu tenho recebido muitas mensagens pessoais aqui no Você Bonita, que a maioria da população não consegue ter uma alimentação saudável pela questão financeira. A gente sabe os problemas que o país enfrenta, mas que, penso eu, o lugar que nós encontramos, isso que você está dizendo, que temos que dobrar o consumo, é na feira. E a feira ainda é muito mais barata que o supermercado. A feira é muito mais barata que o supermercado. E então, primeira mudança. Não, e a gente é muito privilegiado, Carol. A gente tem uma fartura de alimentos e são todos produzidos muito próximo da gente. Então, isso barateia muito. País tropical. País tropical, a gente tem muito... E assim, normalmente as carnes são um dos itens mais caros da nossa feira. Se a gente conseguir não eliminá-las e sim diminuí-las, a gente já está poupando também um pouquinho. E nós vamos falar de equilíbrio, isso é bom senso, né? Equilíbrio é o que a gente busca em todos os campos da nossa vida. Então, e não precisamos retirar, porque a proteína também dá saciedade, não é do dia para a noite que a gente muda hábitos alimentares. Ainda mais que a gente está falando de mudança de consumo, mudança de família inteira, mudança de tudo. Então, é um pouco utópico, quem dera um dia não ser. Pois é. Por isso que a gente está conversando. A gente tem que lançar a dúvida, a gente tem que começar a discutir. O que a gente pode tirar? Concordo. Na Europa, a gente já tem alguns costumes normais. Por exemplo, as pessoas chegam a perguntar: quantas batatinhas você vai comer hoje à noite? A gente cozinha o que vai comer. Mas eles passaram restrições durante épocas grandes, guerras, e eles não têm uma área tão farta para produção. Então não pode descartar. Então não pode descartar, desperdiçar. O Brasil produz muito lixo orgânico. Verdade. Então, às vezes, um consumo moderado em casa, a gente já está fazendo isso, Carol. Entendi, perfeito. Tá. Vamos começar um a um, então, para a gente entender quais são essas quantidades, né? Por onde você quer começar, doutora? Então, vamos lá. Castanhas, nozes. Vamos lá para baixo. Tá? Quanto de nozes a gente precisa por dia? Nessa dieta propõe 50 gramas de nozes. Tá. Pouquinho, só que a gente vai ter que fracionar isso durante o dia. Pode ser um lanchinho de nozes. E o bifinho, você vai ver que a quantidade é bem pouquinha, gente. Não é para comer muito, é para saborear. 50 gramas deve dar umas 5? Umas 5, dependendo do tamanho. 4, 5 nozes. Então. Tá. Grãos, 75 gramas de grãos. É bastante. É bastante, é quase uma xícara. Se a gente for cozinhar isso, igual a lentilha, o feijão, dá um caldinho, rende. Dá um bolzinho que dá para você dividir em 2 refeições. Peixe, 28 gramas. É um peixe, é um meio filezinho quase desse. É pouco, tá? Ovo, 13 gramas, seria quase um quartinho do ovo. Então não são 2 como tá aqui. Não, é um quarto. É um quarto do ovo, aí é para ilustrar. Então, seria um ovo para você temperar uma salada, para você picar ele picadinho. Lógico, você não vai comer cozinhar o ovo, jogar um quarto do ovo fora. Você pode comer um ovo inteiro no dia, mas no outro dia você não vai comer um ovo. Entendi. Entendeu? Então, a gente vai dividindo. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Carne vermelha, 14 gramas. O frango seria 24 gramas, é um tantinho maior. Até porque, se a gente for pensar por quê, né? A produção do frango é muito mais rápida do que a da carne. Essa ponderação. Pão, um pãozinho francês, que dá mais ou menos 115 gramas, aquele pãozinho maior. Arroz, 115, que seria uma xícara, mais ou menos aquela quantidade que está ali. Legumes com amido, que ele já entraria naquela produção de energia, mais ou menos 50 gramas, que é o milho, a banana. Por dia? Por dia. Então, assim, não é pouca coisa, quase... É um pouquinho menos do que está aqui na mesa, tá? Leite, um copo de leite grande, 250 ml. Nisso entraria derivados também. Queijos também. Iogurtes, tarará. Legumes, no mínimo 300 gramas de legumes. Gente,
Aí é aumentar bem os legumes. É mais que a metade do prato. É mais que a metade do prato. 300 gramas de legumes. E as frutas, 200 gramas de fruta, que dependendo do tamanho da fruta, dá umas 3 frutas por dia. Sim, você pode botar o tomate, você põe o que é fruta também, uma ameixa, nessa dieta, o tomate entra no legume, tá? ele tá no legume. Ele tá no legume. Então eu vou lá e já volto, doutora. A gente vai responder perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A gente sabe hoje também, e eu quero entrar nesse assunto, porque eu já até falei com as meninas, eu quero muito ter oportunidade de fazer essa pauta, pra gente falar a respeito dos cativeiros, quando a gente tá falando de peixe. Porque a gente sabe que tem bons e a gente sabe que tem ruins, como todas as coisas. Só que é uma fonte sustentável. É uma fonte sustentável. Certo? Não, a gente vai comentar isso tudo. Volto já. Daqui a pouquinho tem perguntinhas. Sim. Já tem, Glaucia? Então vamos colocar a perguntinha do público, já a gente fala a respeito da questão aí desses peixes que, enfim, são de cativeiro. Na tela. Obrigada, Nicole, um beijo pra você. Queria saber quantas calorias por dia se pode comer durante, então, esta dieta. Falar de calorias é sempre um assunto polêmico, individual, né? Então, essa dieta ela não propõe calorias. Ela propõe categorias alimentares e quantidade. Ok. Tá? Então, varia um pouco de calorias. Normalmente, uma dieta dessa deve ter no mínimo umas 1.200 calorias, dependendo das escolhas do carboidrato, das escolhas proteicas. Mas o foco dessa dieta não é caloria. Ela não é uma dieta, é uma dieta para manter peso, sim, mas ela mantém peso graças à qualidade dos alimentos. A gente entra naquele critério da dieta mediterrânea. Que o intuito dela não ela é uma dieta até calórica, mas ela é calórica à custa de óleos bons, né? Entendi. E peixes. E sabe o que eu tô pensando também aqui, doutora? Vou juntar o Lé com o Cré, vou dar mais um ganchinho aqui pro nosso papo. Essa questão da medicina, da evolução de uma série de coisas, hoje nos traz a possibilidade de muitos destes nutrientes que estão nos alimentos estarem em cápsulas, estarem em suplementos alimentares. Isso, de fato, também é algo que nos ajuda nesse sentido? Ou a gente perde com isso porque esses nutrientes são retirados de algum lugar e que se são retirados dos alimentos, a gente acaba tendo menos alimento também? Então, eu sou uma fanática por comida. Apesar de eu correr contra a correnteza, eu gosto de comer. Contra a correnteza é ótimo. Então, não, eu acho assim, a gente só suplementa o que não consegue comer. Perfeito. Se eu tenho nutrientes e vitaminas suficientes na minha comida, que não vai atrapalhar meu dia a dia, por que não comer? Por que deixar de comer para tomar uma cápsula? Entendi. Eu acho que a gente ainda não está vivendo um mundo desses. Perfeito. E agora, lógico, eu moro numa região que eu não consigo tomar sol, com minha vitamina D muito baixa, vamos repor. Tá aí pra isso, né? Tá aí pra isso. Não, eu não gosto de comer carne. Falta proteína na minha dieta. Não vou tomar um suplemento proteico? Não. A medicina, a tecnologia tá aí pra isso. Entendi. Tá? Mas é sempre suplemento. A comida em primeiro lugar e, em segundo lugar, a questão do suplemento. Tá certo, tá certo. Vou colocar a perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Gina, um beijo. Essa dieta faz perder mais peso do que as outras? Perder peso é complexo. Perder peso é uma questão individual. Perder peso são 2 pilares, o quanto eu gasto e o quanto eu consumo. Se você não gastar nada, dormir o dia inteiro e comer uma dieta super balanceada, provavelmente você vai poupar. Então, a gente nunca pode esquecer, quando a gente quer perder peso, que a gente tem que ter uma vida ativa. Essa dieta pode melhorar, sim, é uma dieta super saudável. Tá? Então, ela pode sim ser uma ajuda para a gente começar a perder peso. A gente tem que começar por algum lugar. Hoje em dia as ofertas são enormes. A gente chega no supermercado, milhões de gôndolas de bolachinhas, milhões de gôndolas de doces, milhões de gôndolas. Quanto mais gostoso. E se você tiver vontade de comer, você pode ter medo, porque aquilo ali pode fornecer mais calorias do que você pode. Aquilo não é comida, né, doutora? No final das contas, eu acho que a questão dos pacotinhos que vocês falam tanto, que a gente tem que, descascar mais e desembalar menos. Eu acho que isso é um pensamento que ajuda muito esse início da situação, mas que a gente sabe que não dá para abrir mão durante todo o tempo e todos os dias da nossa vida, muitas vezes, de alguns desses alimentos, certo? Então, aí mais uma vez voltamos ao equilíbrio. Voltamos ao equilíbrio. Hoje em dia, eu entendo
completamente, eu trabalho, tem dia que eu chego em casa às 10 horas da noite. Então eu não tenho tempo de estar lá descascando, cozinhando e tal. Mas assim, eu uso aquelas possibilidades. Pego um congelado, congelado de legumes picadinho, que me ajuda. As nossas chefes que vêm aqui fazem e vendem, é maravilhoso, comida de verdade. Então eu pego um legume que eu deixei na geladeira que é de fácil cozimento e cozinho rapidinho. Tá. Então assim, a gente tem que começar a articular para a nossa vida funcionar bem. Organizar a vida. Organizar a vida. Tá, Organizar para isso funcionar. E lógico, a gente está aqui, muito pouca comida. Nossa, Ana, é pouquíssima carne. Mas a gente mistura aquele tomatinho nessa carne e faz um molhinho bolonhesa. Esse molhinho bolonhesa vai virar um alimento grande se completado com a cenourinha. Pega o grão de bico e transforma num hummus, uma pasta. Entendeu? Então a gente pode... Dieta não tem que ser ruim. Aí vai lá e você faz um recheio para uma berinjela ou para uma abobrinha. Aí já vai aumentando. Aí tem um pouquinho daqui que você vai pegar um queijinho que entra do... Entendi, não, faz todo sentido. E tem que ser gostoso. Faz todo sentido. Comer tem que ser um prazer. À medida que a dieta passa a ser difícil, ela não é saudável. Sabe? Tem que ser gostoso. Tem que ser aquela que a gente consegue fazer e tem que ser gostosa, claro. Porque a gente também tem as nossas vontades, com né? certeza. E lidar com isso, talvez aí esteja o aprendizado, a forma como a gente lida com essas questões quando a gente quer muito algo, enfim, e está ligado diretamente à alimentação. E preservar também o meio ambiente. Acho que a gente não pode esquecer disso agora, né, Carol? Preservar as coisas boas que a gente tem, pra gente sempre ter. Porque senão um dia vai acabar. E a gente tem que pensar não na gente, que a gente ainda tem uma vidinha por aí, mas aguenta. Nossos filhos, nossos netos. Assusta, né, doutora? Assusta. São pessoas que a gente quer bem. Muito bom poder abrir o assunto aqui no Você Bonita e deixar aí uma pulguinha aí para todo mundo pensar. Eu vou passar os contatos da doutora, sempre muito competente. Vai lá no site dela, www.doutoraabreviadoanaluisavilela, doutoraabreviadoanaluisavilela.com.br e lá no Insta, @doutora, também abreviado, Ana Luísa Vilela, para vocês seguirem. A gente deixou a sugestão da dieta no Insta e no blog. Legal. Tá? Porque é difícil decorar tudo, né, Carol? Não, com as quantidades certinhas. Dá uma lida, vamos parar para pensar, vamos discutir. É sempre muito bom. Obrigada, viu? Adoro. Até a próxima. Adoro. Volte logo.